Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Hoje nós estamos aqui para lermos, a palavra do Senhor, livro de Números 7, e hoje nós vamos ler um total de, deixa eu observar aqui, 89 versículos, Então, não quero demorar aqui, porque hoje nós vamos ler vários e vários versículos, E só lembrando que, praticamente, isso mesmo, é um tópico só, Somente um tópico que é as ofertas dos príncipes na dedicação do tabernáculo e do altar. Mais uma vez, Senhor nosso Deus, determinando, para que Moisés falasse exatamente com os príncipes, a respeito das suas ofertas. Amém? Então vamos já à leitura, O São Gonçalo, Rio de Janeiro, continua nublado, Até saiu um solzinho hoje, mas foi aquele sol bem tímido, Aquele sol bem tímido. E nós aqui, para mais uma vez prosseguirmos com a leitura da palavra do Senhor. Amém? Então vamos à leitura neste momento, Números 7, versículo 1. Que inicia-se assim: E aconteceu, no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e ungiu e santificou, e todos os seus utensílios, e também o altar, e todos os seus utensílios, e os ungiu, e os santificou. Verso 2. Que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que estavam sobre os que foram contados, ofereceram. Verso 3. E trouxeram a sua oferta perante o Senhor 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes, 1 carro, e para cada um boi, e os trouxeram diante do tabernáculo. Verso 4. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, verso 5, Toma-os deles, e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os dará aos levitas, a cada qual segundo o seu ministério. Verso 6. Assim, Moisés tomou os carros e os bois e os deu aos levitas. Verso 7. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gérson, segundo o seu ministério. Verso 8. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Verso 9. E os filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, e o levava aos ombros. Verso 10. E ofereceram aos príncipes para a consagração do altar no dia em que foi ungido. Ofereceram, pois, os príncipes a sua oferta perante o Senhor. Perante o altar. Verso 11. E disse o Senhor a Moisés: Cada príncipe oferecerá a sua oferta
cada qual em seu dia, para a consagração do altar. Verso 12. O que, pois, no primeiro dia ofereceu a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. Verso 13. E a sua oferta foi um prato de prata, de peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo ciclos do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Verso 14. E uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Verso 15. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Verso 16. Um bode para expiação do pecado. Verso 17. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. Verso 18. No segundo dia, fez a sua oferta Natanael, filho de Zuá, príncipe de Issacar. Verso 19. E pela sua oferta ofereceu um prato de prata, de peso de 130 siclos, uma bacia de prata, de peso de 70 siclos, segundo ciclo do santuário, ambos cheio de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Verso 20. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Verso 21. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto. Verso 22. Um bode para expiação do pecado. Verso 23. E, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. Verso 24. No terceiro dia ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Verso 25. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheio de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares. Verso 26. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Verso 27. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Verso 29. E, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. Verso 30. No quarto dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedel. Verso 31. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 siclos,
uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo os siclos do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Verso 32. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Verso 33. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto. Verso 34. Um bode para expiação do pecado. Verso 35. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. Verso 36. No 5º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. Verso 37. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares. Verso 38. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Verso 39. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Verso 40. Um bode para expiação do pecado. Verso 41. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. Verso 42. No 6º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Verso 43. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Verso 44. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Verso 45. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Verso 46. Um bode para expiação do pecado. Verso 47. E, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. Verso 48. No 7º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisamar, filho de Amiúde. Verso 49. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 siclos, uma bacia de prata de peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares. Verso 50. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Verso
51. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto. Verso 52. Um bode para expiação do pecado. Verso 53. E, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. Verso 54. No 8º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. Verso 55. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares. Verso 56. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Verso 57. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto. Verso 58. Um bode para expiação do pecado. Verso 59. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. Verso 60. No dia 9, ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Verso 61. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares. Vamos agora para o versículo 62. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Verso 63. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para holocausto. Verso 65. E, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. Verso 66. No 10º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. Verso 67. A sua oferta foi um prato de prata de peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo os ciclos do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares. Verso 68. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Verso 69. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto. Verso 70. Um bode para expiação do pecado. Verso 71. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes,
5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. Verso 72. No dia 10º, ofereceu o príncipe dos filhos de Asser, Pagiel, filho de Ocrã. Verso 73. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, no peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheio de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Verso 74. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Verso 75. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Verso 76. Um bode para expiação do pecado. Verso 77. E, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. Vamos agora para o verso 78. O verso 78. No 12º dia, ofereceu o príncipe dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Verso 79. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares. Verso 80. Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Verso 81. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Verso 82. Um bode para expiação do pecado. Verso 83. E para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Verso 84. Esta é a consagração do altar feita pelos príncipes de Israel, no dia em que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 taças de ouro. Verso 85. Cada prato de prata de 130 siclos, e cada bacia de 70. Todas as pratas dos utensílios foi 2.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Verso 86. 12 taças de ouro, cheia de incenso, cada taça de 10 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das taças foi de 120 ciclos. Verso 87. Todos os bois para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com a sua oferta de manjares, e 12 bodes para expiação do pecado.
verso 88. E todos os bois para o sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 70, os bodes 60, os cordeiros de 1 ano 60. Esta é a consagração do altar, depois que foi ungido. Verso 89 e final. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz de que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim com ele falava. Amém? Então foi lido aí 89 versículos, né? Bastante versículos. Deixa eu ver aqui como é que vai ser o 8º capítulo, né? O 8º capítulo já vai ser 26 versículos, né? Então a gente observa, irmãos, este capítulo 7 que nós lemos aqui, é exatamente como seria, né, as ofertas dos príncipes na dedicação do tabernáculo e também do altar. E aí você vai observar que de cada tribo, né, o seu príncipe, né, vamos dizer assim, o seu maioral, o encarregado de tudo ali, ele tinha que oferecer, né, a sua oferta de dedicação no tabernáculo e também no altar. Você observa que foi dado para os 12 príncipes, né, que significa as 12 tribos, o mesmo patamar, vamos dizer assim, da sua oferta. Ninguém dava mais do que o outro, era aquilo que o Senhor nosso Deus tinha estabelecido para que eles oferecessem para o tabernáculo e também para o altar a dedicação de cada príncipe. Então a gente trazendo um pouquinho, a gente vai ver que não houve aquele manifestar, né, de um querer trazer mais do que o outro. Não, era o que o Senhor, ele pedia. Era o que o Senhor determinava. Então não tinha aquilo vamos dizer, da preferência, né? Não, eu sou preferido porque eu dei mais bandejas, eu dei mais ciclos de prata, eu dei mais animais para o sacrifício. Não, foi de igual modo para todos eles. Então a gente vê que cada um de nós, por mais que venha as lutas, ou muitas das vezes a luta não vem também, né? A nossa preferência de Deus para com cada um de nós, independente daquilo que nós apresentamos a Ele, nós temos um significado muito importante. Não é que fulano que é um pastorzão, fulana que é uma missionária, vamos dizer assim, ele tem uma preferência melhor. Não, o Senhor, ele é para todos, até para com os ímpios. Pena que os ímpios não dão este privilégio, né, desta preferência que o Senhor, ele dá de igual modo para todos. Então a preferência do Senhor não é para mim, que sou um pastor, não é para você que muitas das vezes ora a madrugada toda, vigília, monte o tempo todo. Não. Nós temos que colocar na nossa mente, no nosso coração, que tudo que nós fazemos para o Senhor, nós ainda fazemos pouco. Ainda não chega a tudo, as nossas dedicações. Ainda não é o limite final, não. O Senhor, ele merece toda a honra e toda a glória.
você que jejuma todo dia, você que ora todo dia, você que vai para o monte todo dia, você que vai para o culto todo dia. Amém, ótimo, maravilhoso. Mas nunca se considere, né, que o Senhor ele tem você como preferência em tudo. Não, de igual modo, o Senhor ele ama a todos. Por isso que a salvação, né, ela já se fala, ela é individual. A parte da salvação, ela não significa a parte da oferta, né, que muitas das vezes nós queremos dar a melhor oferta, nós queremos fazer algo, né, para chamar a atenção de Deus. A salvação, como a palavra do Senhor diz, ela é um dom gratuito de Deus. Você não paga nada. Mas ao mesmo tempo, a palavra do Senhor vai dizer que a nossa salvação, ela é tomada à força. Porque muitos não conseguem a salvação, mesmo ela sendo gratuita. Porque tem que abandonar o pecado, tem que abandonar a iniquidade. Muitos já não querem mais abandonar o pecado, querem viver o seu pecado voluntariamente. E nós vemos, irmãos, que o Senhor, Ele está olhando para mim, para você e para todos nós. Então vamos lutar, né? Porque a salvação, ela não é durante uma semana, né? Ela não é durante um mês, durante um ano. Mas a salvação nós temos que lutar ela eternamente. E eu tenho certeza que assim, né, nós fizermos, eu tenho certeza que a coroa da vida estará reservada para cada um de nós. Amém? Então, meus amados, ótimo final de semana para todos. Que o Senhor possa abençoar grandemente a tua vida, o teu lar, a tua família. Hoje, mais tarde, pastor Adão, né, vai estar aqui, já deve talvez estar já de viagem para chegar aqui, porque no domingo, né, no domingo ele tem um dia para pregar ali em Campo Grande, né, zona oeste do Rio de Janeiro, e nós vamos estar lá para registrar tudo, para gravar tudo, para estarmos colocando aqui no canal Tempozinho também. Amém? Então que Deus abençoe, meus irmãos, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção para a tua vida. Ótimo final de semana, não esqueça de buscar ao Senhor, de clamar ao Senhor, e eu tenho certeza que Ele vai entrar com providência na nossa vida. Amém? Então vamos falar com o Senhor em oração agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai, pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua resposta, Pai, sobre nossas vidas. Abençoa, Senhor, a semana deste irmão, a semana desta irmã. Realiza, Senhor, a Tua bênção, o Teu milagre, Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor já está, meu Pai, entrando com providência. Estenda Tuas mãos poderosas, meu Deus, sobre a vida desta pessoa, sobre este lar, sobre esta família. Dê um final de semana de bênção, Pai, um final de semana de vitória. Abra, Senhor, o nosso entendimento, o entendimento deste irmão, desta irmã, o meu entendimento para com a Tua palavra. É o que eu te peço, Pai. Eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção, né, sobre a tua vida. E lembrando que aí, amanhã é sábado, teremos alguns vídeos, no domingo também teremos alguns vídeos, e na segunda-feira, leitura da Palavra de Deus, além dos vídeos, né, às 3 horas da tarde, a leitura da Palavra do Senhor, e quando for à noite, teremos a nossa live, né, em família, juntamente com o pastor Adão Guilherme Domingos. Amém? Então, Deus abençoe a todos, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar e também sobre a tua família. Amém? Então fiquem todos na paz do Senhor. Como eu sempre gosto de dizer, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe.